Bem-vindos de volta, ouvintes, ao fluxo de memórias. Hoje, viajaremos no tempo até o verão de 1990 na Itália. Um verão de noites em claro, da melodia ressonante de Nessun Dorma e de uma Copa do Mundo carregada de emoção. No ano seguinte, em meio à queda do Muro de Berlim, a seleção da Alemanha Ocidental não só trouxe um elenco repleto de estrelas para a Itália, como também carregava consigo as aspirações de união nacional. Sob a liderança do imperador Franz Beckenbauer, eles exibiram um estilo de jogo disciplinado, porém elegante, avançando discretamente para a final e derrotando a Argentina de Diego Maradona para conquistar seu terceiro título mundial. Mais de 35 anos se passaram desde aquela noite mágica em Roma. Aquelas jovens de 19 e 20 anos agora são homens na casa dos 60. O destino os levou por caminhos diferentes. Alguns permanecem imersos na glória do futebol, outros escolheram uma vida de reclusão, e alguns foram sepultados para sempre. Hoje, vamos relembrar as vidas dos heróis da Die Mannschaft em 1990. Lotário Matthäus, o imperador. Sem coroa e sua vida multifacetada. Na seleção da Alemanha Ocidental de 1990, Lothar Matthäus, 29 anos, não era apenas o capitão, ele era o coração, o cérebro e a alma do time. No auge de sua forma, Matthäus era o meio-campista mais perfeito que o futebol mundial já havia produzido. Poderoso como um tanque na defesa, mas refinado como um artista no ataque. Com 4 gols no torneio, incluindo um chute de longa distância estrondoso contra a Iugoslávia, ele liderou seus companheiros em cada partida com o espírito de um conquistador. Maradona certa vez admitiu que Matthäus era seu maior rival, e a Bola de Ouro de 1990 foi um reconhecimento mais do que merecido para esse destruidor no meio-campo. Após deixar os holofotes da Copa do Mundo, a carreira de Matthäus continuou a florescer. Ele se tornou uma lenda no Bayern de Munique e na Inter de Milão, estabelecendo um recorde ao participar de 5 Copas do Mundo. Uma marca que levaria muito tempo para ser alcançada. No entanto, sua vida pessoal foi mais tumultuada e recebeu mais atenção da mídia do que seus títulos. Matthäus é famoso por sua complicada vida amorosa, com 5 casamentos e inúmeros relacionamentos que foram acompanhados de perto pela imprensa. Ele representava um contraste, um líder firme em campo, mas um homem sensível e às vezes instável em sua vida privada. Ele também tentou a sorte como treinador em vários lugares, como Hungria e Bulgária, mas não alcançou o mesmo sucesso estrondoso que durante sua carreira como jogador. O que é instigante é a conexão entre sua personalidade arrogante em campo e sua vida pessoal. Um Matthäus que nunca se curvava aos seus adversários era também um Matthäus que nunca hesitava em dizer o que pensava, por vezes até causando ofensas em sua atuação posterior como comentarista. Hoje, aos 64 anos, Lothar Matthäus continua sendo uma figura familiar na televisão, um especialista em futebol perspicaz e respeitado. Apesar de sua vida pessoal turbulenta, aos olhos dos torcedores alemães, ele permanece o último imperador. O grande capitão que ergueu a Copa do Mundo naquela noite mágica em Roma. Andreas Brehme, o herói desconhecido e o tom trágico subjacente. Se Matthäus era a alma, então Andreas Brehme, 29 anos, foi quem decidiu a história. Jogando como lateral esquerdo, Brehme possuía uma incrível habilidade para jogar com os 2 pés. Foi ele, e ninguém mais, quem calmamente se apresentou para cobrar o pênalti aos 85 minutos da final, enfrentando o goleiro Goicoechea, especialista em pênaltis da Argentina. Seu chute rasteiro e potente com o pé direito, apesar de ser canhoto, levou a Alemanha Ocidental ao topo do mundo. Naquele momento, Brehme não era apenas um jogador, ele personificava a compostura e a frieza e precisão dos alemães. Após a glória de 1990, Brehme continuou a desfrutar de anos maravilhosos na Inter de Milão e, em seguida, escreveu uma história de conto de fadas com o Kaiserslautern, conquistando o título da Bundesliga logo após o acesso. No entanto, quando as luzes se apagaram, a vida de Brehme mergulhou na escuridão. Ele enfrentou sérias dificuldades financeiras, com rumores até mesmo sugerindo que ele precisou aceitar trabalhos de limpeza para pagar suas dívidas. Mas Brehme nunca reclamou. Ele reconstruiu sua vida discretamente, assumindo funções de treinador e tornando-se um embaixador do futebol.
A imagem do herói humilde e modesto da Copa do Mundo, sempre com um sorriso gentil, lhe rendeu o profundo carinho dos fãs. Contudo, essa jornada gloriosa, porém tumultuosa, chegou a um fim repentino e doloroso. Na noite de 20 de fevereiro de 2024, uma notícia devastadora chocou toda a Alemanha. Andreas Brehme havia falecido de uma parada cardíaca súbita em Munique, aos 63 anos. Sua morte, pouco mais de um mês após o falecimento de seu mentor, Franz Beckenbauer, foi um choque enorme. Seu legado não se resume ao gol de ouro de 1990, mas também a uma lição de coragem e responsabilidade em situações de vida ou morte. Jürgen Klinsmann, o padeiro e suas aventuras. Aos 25 anos, Jürgen Klinsmann trouxe uma energia explosiva para a Itália, com seus românticos cabelos loiros e o apelido de tanque de mergulho, devido aos seus mergulhos habilidosos e astutos. Klinsmann era a ameaça mais perigosa no ataque. Seus 3 gols no torneio, juntamente com suas incríveis arrancadas de velocidade e excelente habilidade no jogo aéreo, formaram uma dupla de ataque temível com Wöhler. A imagem de Klinsmann, correndo incansavelmente e lutando bravamente contra a Holanda nas oitavas de final, após a expulsão de Wöhler, será para sempre um símbolo do espírito indomável alemão. Ao contrário de muitos de seus companheiros de equipe que optaram pela estabilidade, Klinsmann era um aventureiro e explorador. Sua vida foi uma série de aventuras, da Itália, Inter de Milão, a França, Mônaco, passando pela Inglaterra, Tottenham, e, finalmente, estabelecendo-se nos Estados Unidos. Ele possuía a mentalidade inovadora, moderna e aberta de um cidadão do mundo. A carreira de treinador de Klinsmann também foi repleta de acontecimentos marcantes, desde revolucionar a seleção alemã em 2006 até comandar a seleção americana e, mais recentemente, a sul-coreana. Independentemente do sucesso ou do fracasso, Klinsmann sempre manteve sua filosofia de futebol ofensivo e o sorriso otimista característico do filho do padeiro de Botnang. Curiosamente, existe um contraste marcante entre o Klinsmann feroz em campo e o Klinsmann refinado e intelectual fora dele. Ele é fluente em vários idiomas, desfruta de um estilo de vida livre na Califórnia e sempre evita dramas desnecessários. Hoje, aos 61 anos, após se aposentar da seleção sul-coreana, Klinsmann está tirando um tempo de folga e trabalhando como comentarista. Independentemente de sua função, Klinsi continua sendo um símbolo de uma Alemanha moderna, aberta e ambiciosa. Rudi Völler, a raposa velha, de cabelos grisalhos e amor pela nação. Rudi Völler, 30 anos, chegou à Copa do Mundo de 1990 como um dos melhores atacantes da Europa. Com seu característico cabelo encaracolado e bigode imponente, Wöhler era um centroavante clássico, rápido para aproveitar oportunidades, forte nos duelos físicos e incrivelmente habilidoso. Embora tenha marcado apenas 3 gols, sua contribuição foi inestimável. Foi Wöhler quem sofreu o pênalti decisivo na final, após uma inteligente simulação dentro da área. O apelido Tante Kette, Tia Kette, dado a ele pelos torcedores, reflete a proximidade e o carinho especial que tinham por ele. Após se aposentar dos gramados, Wöhler se associou fortemente ao Bayer Leverkusen e à Federação Alemã de Futebol, DFB. Sua vida parecia destinada ao futebol alemão. Quando a seleção nacional enfrentou dificuldades em 2000, ele assumiu o cargo de técnico interino e, inesperadamente, levou a equipe à final da Copa do Mundo de 2002. Wöhler era uma pessoa direta, de temperamento forte, mas extremamente sincera. As pessoas ainda se lembram de seu discurso inflamado na televisão em defesa de seus jogadores. Fora de campo, ele tinha uma vida familiar feliz e era considerado um herói nacional, graças à sua simplicidade e dedicação. A ligação entre o papel de Wöhler em campo e sua vida é de tenacidade e responsabilidade. Um atacante que sempre soube driblar os defensores adversários tornou-se um técnico brilhante, sabendo como conduzir o futebol alemão em períodos de crise. Hoje, aos 65 anos, Rudi Völler ainda atua como diretor esportivo da seleção alemã. Seus cabelos ficaram brancos, mas a chama da paixão da velha raposa nunca se apagou. Ele continua se dedicando a restaurar a glória da Die Mannschaft. Guido Buchwald, a sombra de Maradona e a glória do Oriente.
Na final de 1990, a tarefa mais difícil coube a Guido Buchwald, 29 anos, neutralizar Diego Maradona. E ele a cumpriu com tanta perfeição que, após a partida, recebeu o apelido de Diego. Buchwald não era um jogador vistoso, era um símbolo de diligência, disciplina e força física. Ao longo do torneio, foi um pilar defensivo confiável, sempre pronto para dar espaço aos craques do ataque. A carreira de Buchwald tomou um rumo interessante após a Copa do Mundo. Ele se mudou para o Japão para jogar pelo Urawa Red Diamonds e se tornou uma lenda na terra do sol nascente. Ele foi um dos pioneiros no desenvolvimento da J-League. Essa escolha mostrou um Buchwald que não tinha medo de desafios e possuía uma visão de longo prazo. Sua vida pessoal é bastante reservada. Após se aposentar dos gramados, ele se dedicou ao treinamento e à gestão esportiva. Hoje, aos 64 anos, Guido Buchwald continua ativamente envolvido com o futebol como embaixador do Stuttgart FC e olheiro. Ele leva uma vida tranquila, respeitado tanto na Alemanha quanto no Japão. A trajetória de Buchwald é a prova de que, às vezes, o herói não é quem marca o gol, mas sim quem impede o adversário de marcar. Bodo Illgner, o jovem goleiro e a escolha pacífica. Aos 23 anos, Bodo Illgner fez história ao se tornar o goleiro mais jovem a ser titular em uma final de Copa do Mundo e a não sofrer gols. Com seu longo alcance, reflexos apurados e uma força mental excepcional para sua idade, Illgner era uma última linha de defesa confiável. Sua calma, ao neutralizar os chutes da Argentina, inspirava total confiança em seus companheiros de equipe mais à frente no campo. No entanto, a carreira internacional de Illgner terminou de forma precoce e inesperada quando ele se aposentou da seleção alemã após a Copa do Mundo de 1994, devido a conflitos com a comissão técnica. Em nível de clubes, ele teve anos gloriosos no Real Madrid, conquistando a Liga dos Campeões em 1998. Após se aposentar, Illgner optou por desaparecer da mídia alemã. Ele e sua esposa, que também era sua agente, algo raro na época, se mudaram para a Flórida, EUA, e, posteriormente, para a Espanha. Ele escreveu romances, desfrutou de uma vida reclusa e raramente aparecia em eventos de futebol. A escolha de Illgner reflete perfeitamente sua personalidade em campo. Frio, decisivo e independente. Ele não precisa da glória do passado para cultivar o presente. Hoje, aos 58 anos, Bodo Illgner desfruta de uma vida tranquila com sua família sob o sol do Mediterrâneo, aparecendo ocasionalmente como comentarista para canais de televisão estrangeiros, deixando para trás a agitação do mundo do futebol. Klaus Augenthaler, a pedra fundamental e um amor que dura para sempre. Como o jogador mais velho do time titular, 32 anos, Klaus Augenthaler desempenha o papel de um líbero clássico, comandando a defesa com sua vasta experiência. Apelidado de Auge, o olho, ele possui habilidades excepcionais de leitura de jogo e oferece cobertura perfeita para seus companheiros de equipe mais jovens. Augenthaler combina compostura e autoridade, servindo como uma sólida fonte de apoio moral para toda a equipe. A vida de Augenthaler é um hino à lealdade. Ao longo de sua carreira como jogador, ele atuou por apenas um clube, o Bayern de Munique, do qual foi capitão e do qual conquistou inúmeros títulos. Após se aposentar, tornou-se treinador, comandando diversas equipes da Bundesliga, como Leverkusen e Wolfsburg. Ele é o típico alemão, sério, trabalhador e apreciador de cerveja e reencontros com velhos amigos. Hoje, aos 68 anos, Klaus Augenthaler se aposentou do futebol profissional. Ele integra o time de veteranos do Bayern de Munique, atua como embaixador da marca e treina jovens em acampamentos de futebol de verão. Sua vida transcorre tranquilamente em sua Baviera natal, cercado pelo respeito dos torcedores como um ícone de lealdade e dedicação. Jürgen Kohler, o deus do futebol e a arte de defender. Jürgen Kohler, 24 anos, é apelidado de Fußballgott, deus do futebol, devido ao seu estilo defensivo incrivelmente sólido e implacável. Ele é um pesadelo para qualquer atacante, com seus desarmes precisos e marcação implacável. Na Copa do Mundo de 1990, na Itália, Kohler, junto com Buchwald e Augenthaler, formou uma muralha de ferro, frustrando até mesmo os melhores atacantes do mundo.
Após o sucesso na Copa do Mundo, Kohler consolidou ainda mais sua posição como um dos principais zagueiros do mundo, atuando pela Juventus e pelo Borussia Dortmund, onde conquistou a Liga dos Campeões de 1997. Sua vida fora dos gramados foi relativamente tranquila. Ele enfrentou alguns problemas de saúde relacionados ao coração, mas os superou. Kohler tentou a sorte como treinador em divisões inferiores e como diretor esportivo, mas sua maior paixão permaneceu sendo o desenvolvimento de jovens jogadores. Aos 60 anos, Jürgen Kohler trabalha atualmente com equipes de base e participa de atividades representando o Dortmund. Embora não seja uma sensação na mídia, sempre que se fala da arte da defesa catenaccio ou da disciplina alemã, o nome de Kohler é citado como referência. Ele leva uma vida simples e humilde, assim como se dedicava silenciosamente em campo. Thomas Hässler, o anão milagroso e os momentos difíceis de sua vida pessoal. Com apenas 1,66 metros de altura, Thomas Hässler, 24 anos, é a prova de que, no futebol, a inteligência é mais importante do que o físico. E que possuía uma técnica individual refinada, cobranças de falta com um efeito perfeito, e a capacidade de manter a bola firmemente nos pés. Na Copa do Mundo de 1990, o drible habilidoso de Hässler pelas laterais proporcionou o dinamismo necessário ao estilo de jogo da Alemanha Ocidental. A carreira de Hässler em clubes abrangeu várias equipes importantes, como o Juventus, Roma e Karlsruher SC. Ele era um verdadeiro artista em campo. No entanto, a vida privada de Hässler foi repleta de dificuldades. Ele passou por momentos difíceis após o divórcio, participou de reality shows para se sustentar e, recentemente, enfrentou rumores de demência, embora estes tenham sido posteriormente esclarecidos como outros problemas de saúde. A imagem de uma grande estrela lutando para sobreviver entristeceu muitos. Mas Hässler não desistiu. Encontrou alegria treinando times amadores em Berlim. Hoje, aos 59 anos, Thomas Hässler dirige o BFC Posen nas divisões inferiores do futebol alemão. Embora não esteja mais no auge da fama, o puro amor pelo futebol ainda arde intensamente neste homem que um dia foi de baixa estatura. Ele ainda entra em campo, treina e inspira a nova geração, encontrando paz em sua paixão infinita. Pierre Littbarski, Litti, e suas pernas arqueadas mágicas. Pierre Littbarski, 30 anos, foi um dos jogadores mais talentosos tecnicamente do futebol alemão na década de 1980. Com suas pernas arqueadas características, Litti possuía uma habilidade de drible incrivelmente habilidosa que deixava os adversários vulneráveis. Embora muitas vezes ficasse no banco de reservas em favor de jogadores mais jovens, sempre que entrava em campo, deixava sua marca com sua experiência e astúcia. A Copa do Mundo de 1990 marcou sua terceira aparição consecutiva em uma final de Copa do Mundo. Finalmente, ele saboreou a vitória. Após o torneio, Littbarski, assim como Buchwald, escolheu o Japão como seu destino e se tornou um ícone por lá. Ele chegou a se casar com uma japonesa e falava japonês fluentemente. A vida de Littbarski foi um fascinante intercâmbio cultural. Ele era alegre, bem-humorado e sempre contagiava a todos com sua alegria. Atualmente, aos 65 anos, Pierre Littbarski trabalha como olheiro e é embaixador do Wolfsburg. Ele vive feliz com sua família multicultural, viajando frequentemente entre a Alemanha e o Japão. Littbarski é um exemplo de jogador que sabe aproveitar a vida, transformando o futebol em uma ponte entre culturas e uma fonte de alegria. Stefan Reuter, a flecha de prata na ala. Stefan Reuter, 23 anos, apelidado de Turbo por sua velocidade estonteante, é um ponta moderno que ataca e defende incansavelmente. Entrando no lugar de Thomas Berthold na final, Reuter usou sua energia juvenil para reforçar a defesa e manter a pressão sobre o adversário nos tensos minutos finais. A carreira de Reuter floresceu posteriormente no Dortmund, onde conquistou todos os principais títulos. Após se aposentar, ele provou possuir não apenas habilidade com os pés, mas também uma mente brilhante. Reuter se tornou um dos técnicos de futebol mais bem-sucedidos da Alemanha, atuando como diretor esportivo do Augsburg por mais de uma década, transformando o pequeno clube em um nome consolidado na Bundesliga.
Hoje, aos 59 anos, Stefan Reuter continua sendo uma figura influente no futebol alemão. Ele é um exemplo de como a transição de jogador para treinador pode ser bem-sucedida. Calmo, estratégico e sempre olhando para o futuro, assim como suas arrancadas velozes na juventude. Karl-Heinz Riedle, Força Aérea Real Britânica e empresário de sucesso. Embora seja apenas uma opção de reserva para Klinsmann e Wöhler, Karl-Heinz Riedle, 24 anos, sempre sabe brilhar quando necessário. Distinguido por sua excepcional impulsão e cabeceio, apelidado de Riedle aéreo, ele é um trunfo estratégico crucial para Beckenbauer. Riedle atuou em 4 partidas no torneio, trazendo força e poder ofensivo ao ataque. A carreira de Riedle floresceu posteriormente, com 2 gols na final da Liga dos Campeões de 1997 pelo Dortmund. Após se aposentar dos gramados, Riedle aventurou-se nos negócios e obteve grande sucesso com sua rede de hotéis 4 estrelas e sua academia de futebol. Ele possuía a postura de um cavalheiro refinado, bem-sucedido e astuto. Atualmente, com 60 anos, Karl-Heinz Riedle é embaixador internacional do Borussia Dortmund. Ele viaja pelo mundo promovendo a imagem do time, enquanto também administra seu próprio negócio. Sua vida é um plano perfeito, sucesso nos campos e prosperidade nos negócios. Thomas Berthold, um pilar defensivo confiável e o andarilho. Thomas Berthold, 25 anos, era um zagueiro versátil, tendo atuado em todas as 7 partidas daquele torneio. Jogava com calma, segurança e era uma peça indispensável da famosa defesa de 3 homens. Na época, Berthold jogava na Itália pela AS Roma, então a Copa do Mundo de 1990 foi como jogar em casa para ele. Após sua carreira como jogador, Berthold tornou-se comentarista e analista de futebol. No entanto, nos últimos anos, ele tem sido alvo de controvérsia por suas opiniões divergentes sobre questões sociais e políticas, particularmente durante a pandemia. Ele é uma pessoa de personalidade forte que não tem medo de ir contra a corrente. Agora, aos 61 anos, Berthold leva uma vida muito mais reservada após o frenesim da mídia. Ele ainda aparece ocasionalmente em programas de comentários esportivos, mantendo sua postura e sua personalidade tenaz. Um zagueiro que nunca se compromete, seja dentro de campo ou em debates. Uwe Bein, o construtor silencioso. Uwe Bein, 29 anos, possui uma visão tática apurada e é conhecido pelo passe mortal, Tödlacher Pass. Embora não tenha começado a final como titular devido a uma lesão, suas 4 partidas e 1 gol na fase de grupos contribuíram significativamente para a campanha da Alemanha. Ele é o tipo de armador talentoso que o futebol moderno tanto deseja. Após se aposentar dos gramados, Uwe Bein optou por nutrir jovens talentos. Ele abriu escolinhas de futebol e dedicou grande parte do seu tempo a treinar crianças. Sua vida era tranquila e distante da agitação do dia a dia. Hoje, aos 65 anos, ele ainda treina diligentemente com as crianças no campo, transmitindo seu amor e suas habilidades no futebol com um sorriso gentil. Olaf Thon, o professor do Schalke. Olaf Thon, 24 anos, é um meio-campista de baixa estatura, mas extremamente inteligente, apelidado de O Professor. Naquele torneio, ele desempenhou um papel estratégico de reserva. O momento mais memorável foi o pênalti convertido na semifinal contra a Inglaterra, demonstrando a determinação de um grande jogador. Tendo dedicado toda a sua carreira ao Schalke 4 e ao Bayern de Munique, Thon é um ícone da região do Ruhr. Após se aposentar, trabalhou na gestão do Schalke e foi um comentarista respeitado. Aos 59 anos, Olaf Thon continua intimamente ligado ao futebol, representando o Schalke 4 em seus altos e baixos.